Olá, tudo bem? Seja bem-vindo à pista número 20, risco. Falar de risco é sempre muito complexo, assim, né? Muito complicado, porque cada um tem uma medida para correr risco, assim como cada um tem uma medida para suportar a dor. Então, a questão é descobrindo a sua medida. Uma coisa que eu acho muito interessante é a seguinte: a gente só arrisca aquilo que a gente sabe que a gente tem. E então a gente consegue pôr em risco, até porque você sabe que você consegue depois ter mais. É um pouco estranho, né, essa fala, eu vou tentar clareando ela um pouco. Mas vamos lá, por exemplo, eu vou começar trazendo assim, ó. Por exemplo, eu arrisco mudar, né, ir de uma cidade para outra, sair do emprego, começar outro, sempre recomeçar. Porque eu sei que eu tenho essa habilidade de recomeçar. Eu sei que eu consigo fazer isso, então eu assumo esse risco. Eu vou. Se eu não soubesse que eu tenho essa capacidade, provavelmente eu não conseguiria arriscar tanto. Eu não teria recomeçado tantas vezes, porque eu teria mais medo de arriscar. Quem consegue arriscar muito em dinheiro, por exemplo, é porque não é só porque tem muito dinheiro, mas é porque sabe que tem a capacidade de fazer mais, de gerar mais. Então, quanto mais consciente a gente sabe da capacidade que a gente tem de realização, de realizar algo, mais fácil é o arriscar, tá? Então, esse é um primeiro olhar, assim, para a questão do risco. O segundo é como é que você vai correndo riscos? Eu vou meio que correndo riscos aos poucos, assim. Eu vou sentindo, vou dando mais um passinho, vou sentindo como quando eu tô andando no escuro, assim. Eu vou passo por passo, eu não vou correndo de uma vez. Então, compreender qual é a sua dinâmica do risco é interessante, assim, porque você vai sabendo uma forma confortável de passo a passo você ir arriscando mais. Outra coisa, viver é correr riscos, né? Não tem garantia, não tem um outro jeito. Tem que arriscar para conseguir algo diferente. Então, quanto mais consciente você se torna daquilo que você tem, maior é a sua capacidade de colocar aquilo em risco, porque você sabe que você consegue fazer aquilo, gerar mais daquilo. É como correr risco está muito relacionado com a sua crença da abundância, tá? Quando a gente não acredita que a gente consegue ter mais, a gente não consegue arriscar aquilo, porque fica preso na crença da escassez. Então, um convite aqui é em relação a isso, assim, reconheça onde que você já naturalmente arrisca, porque você vai identificar que aquela área sua em que você arrisca mais é porque você de alguma forma sente, reconhece que é capaz de gerar mais daquilo, mesmo que perca tudo. E qual é a forma, qual é a dinâmica que você naturalmente adota para ir correndo riscos? E aí, a partir do seu próprio movimento, numa área em que você tem mais essa capacidade, você vai conseguir identificar e levar isso para outras áreas. Então, vou te dar como exemplo, eu tenho muita facilidade nesse sentido de mudar, né, de começar de novo, ir para um lugar desconhecido e ver o que acontece. Porque eu acredito nessa, né, eu reconheço essa habilidade, então isso para mim é fácil. Momentos mais fácil, momentos mais difícil, mas no geral fácil. Quando eu fui para a área financeira, comecei a arriscar um pouco mais, investimentos muito voláteis, eu tinha muito medo, porque a crença de que eu sou capaz de gerar mais dinheiro, ela não é muito forte em mim. Ela já foi mais fraca, mas ela ainda não é muito forte. Então ainda é um processo, né, para mim. Então aí eu vou pouco a pouco nisso.
mas vou arriscando, porque vou identificando. E quanto mais eu arrisco e experimento algumas perdas e recupero, mais fácil vai ficando exercitar esse movimento e colocar mais em risco. Outra coisa, por exemplo, quando eu aprendi a dirigir, né? No começo é uma coisa, nossa, super difícil e tal. Depois, quando eu tava praticando muito, né? Usando muito, não em todas as situações, mas em algumas já era mais fácil, né? Eu já ia mais com mais ousadia, mas começou num pouco a pouco. Então, por exemplo, a estrada foi uma dessas, em que comecei muito arriscando assim, muito pouquinho. E aí depois, quando tava pegando estrada o tempo todo, já ia com uma certa fluidez, e arriscava mais, e ultrapassava um pouco mais e tal. Não muito, não é o meu ponto forte, lembre-se, mas mais do que antes. Então, conforme eu fui ganhando confiança e sabendo que eu sabia manejar aquilo melhor, eu consegui arriscar um pouco mais. Então, o risco ele está muito relacionado com essa crença em que a gente tem de que a gente é capaz de fazer aquilo, de gerar mais. Quando a gente não acredita de forma alguma que é capaz, sabe que não tem como gerar mais daquilo caso aquilo se perca, é mais difícil correr o risco, assim, né? Então, o convite aqui é esse olhar para aquilo onde você naturalmente já arrisca, quais são essas coisas e qual é o seu movimento, como é que você costuma fazer, em quais áreas você gostaria de arriscar um pouco mais. Aí você começa a olhar do tipo, como é que eu desenvolvo ou como é que eu aprimoro a minha capacidade de gerar mais daquilo. E é meio que automático, assim, conforme você vai arriscando e percebendo que, ok, eu arrisco, perco e ainda assim sobrevivo e consigo gerar mais, isso vai entrando numa espiral ascendente, assim, né? Nesse sentido. Mas é muito importante que isso seja feito dentro das medidas, assim. Quando a gente pensa em uma coisa que vai expandir, se você quer expandir muito ela de uma vez, existe uma tendência de estourar, né? Daquilo se romper. Então lembra de ir expandindo aos poucos, às vezes expande, contrai, mas expande mais um pouquinho, e aos poucos você vai percebendo que aquilo vai se expandindo, né? Então esse respeito com o movimento, com o tempo, com o ritmo, com a forma, é muito importante, assim. Eu acho que esse ir se conhecendo é um processo que exige muito autorrespeito mesmo, de identificando e percebendo, e não tentar estourar a coisa de uma vez, né? Então vamos fazendo esses reconhecimentos. Então com risco é isso, assim, né? Olhe para identificar qual é o seu movimento com risco. Todo mundo arrisca de alguma forma em alguma área. Pelo menos uma vez já correu algum risco. Então tenta lembrar e se conecta com esse momento em que você já arriscou um pouco mais, em que você sai só daquela coisa repetitiva, entendeu? Você arrisca um movimento ascendente. Esse giro, né, de você sair da repetição e fazer a espiral ascendente, cada espiralada para cima, assim, é um risco que se corre, porque você tá indo para uma dimensão, para uma esfera que você não tinha circulado antes, né? Então vamos prestando atenção nisso, assim, e reconheça o que já é, o que você já fez, para ir transportando isso para outras áreas, para outras coisas que você queira arriscar um pouco mais. E o risco vai sempre em proporção à crença de que você consegue gerar mais daquilo. Ou recomeçar, né? Tipo, deu tudo errado, tudo bem, não tem problema, porque eu reconheço a minha força, o meu potencial em recomeçar tudo de novo. Então, eu arrisco, que depois eu sei que eu consigo reconstruir aquilo, né? Então, o caminho é mais ou menos por aí. Então, o convite aqui é que preste atenção em áreas em que você já correu risco, assim como foram as suas experiências onde você correu risco,
qual é o seu movimento, quais são os seus limites para o risco e como é que eles vão sendo pouco a pouco expandidos. Vai se reconectando com essa história nesse sentido e experimenta, por exemplo, eu queria tanto arriscar em tal área nova. Fecha os olhos, experimente mentalmente o que é, como você se sente arriscando nessa área nova e até onde você vai arriscar, até onde não. Então entra em contato com isso, assim. E risco é vida, risco é o que o Einstein fala, né? Que você não consegue ter um resultado diferente agindo sempre da mesma forma. Então, para ter resultado diferente, a gente tem que ir experimentando, arriscando novos modos de fazer a coisa acontecer, ok? Beijo, beijo, beijo. Até mais.